E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Vai! Em teus braços é o meu descanso. Declare pra ele que em teus braços é. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o Teus meu. braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu quero ouvir a igreja que adora ele dizendo: seguro estou nos braços. Vai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Diga seu amor perfeito sempre. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. E seu Passar pelo vale, diga eu acharei conforto. acharei conforto em Deus. Declara que você sabe que é ele que te guarda. Pois eu sei que É ele quem guarda a tua casa. É ele quem guarda a tua família, meu irmão. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e declare. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. teus braços é o meu descanso. E em teus braços Teus braços é o meu descanso. recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Diga eu recaio de novo. Só você que repousa na graça dele, diga recaio. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu caio. Eu recaio, recaio em tua graça. Eu recaio em tua graça, meu Senhor. Recaio de novo, e de novo, e de novo. E se eu passar pelo vale, pois eu sei que és. Pra gente terminar, vai! Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu E descanso. em teus braços, Em teus braços é o meu descanso. a palavra de Deus diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Tem descanso para você nessa noite. Tem descanso para você nessa noite. Deus está dizendo: a tua luta não vai te parar. As tuas guerras não vão te paralisar. Por mais que você tenha entrado aqui nessa noite e dito: Jesus, eu não aguento mais, eu já estou cansado. Jesus está dizendo para você: eu hoje te pego no colo e te carrego em meus braços. Tem descanso para você nos braços do seu Pai. Será que alguém pode adorar o nome dele nessa noite? Será que você pode adorar ele porque ele é o teu descanso? Será que você pode adorar ele porque ele é o teu abrigo, ele é o teu alívio? Aleluia. Cante assim. Eu não preciso transformar, que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Em ti não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai com toda a sua força, cante isso. Te adorar eu quis sustentar-me de pé, eu não vou te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, eu sei chegar ao fim. O Senhor está. Se você crê nisso, começa a glorificar Ele nessa noite. Aleluia! Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia.
acredita que o Senhor está cuidando de você dentro desse deserto, agradeça a Ele, glorifique o nome dEle pelo cuidado dEle. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Diga a vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Declare. Levante sua voz mais uma vez e declare: bem sei eu, que tudo pode, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Declare: a vontade é tua, a vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E se teu barco pareceu que vai naufragar, está balançando, está causando medo. Mas olha só quem vem aí.
céu tem um projeto contigo. Ninguém impedirá, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Diga, pode. A terra pode se abalar, mas os projetos, os planos, está preparado aqui, a casa e o meu corpo. Diga, tu és. Se você vai adorar Deus, para de ficar me olhando e continua adorando Ele. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra ser. Diga, teu é domínio, e o poder que pertence a Ele nessa noite. Agora pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado. A casa
e todos os versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes que eu só quero gritar pra ele que teu agora pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino, agora pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Vai, santo é. Diga, não há outro como tu. Mais uma vez, vai. Só tu és. E não há outro, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Se você puder, mistura essas palmas aí com glória a Deus e com aleluia. Porque enquanto a igreja de Jesus adora Ele aqui, o céu se movimenta em favor da Vila Rosa. Vai, 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 vai. Canta, canta, canta. Só tu és santo. Oh, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. O quê? Só quem quer ficar aqui, levanta a voz e canta. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar onde? Nesse lugar. E quando? Todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz, vendo aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz, vendo aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz. Por quê? Fogo aos seus ministros. Tem ministro dele aí? Nós somos seus ministros. Não negue o seu povo. Nós somos seus
aqui. Aleluia. Deus tem sido muito bom com a gente, amigos. Tem uma frase que encheu meu coração nesta manhã. Esta manhã nós tivemos mais ou menos uma igreja dessa pela manhã, eu dou graças a Deus. Uma igreja dessa, eu estou dizendo em quantidade de número de pessoas. E uma das frases que me chamou a atenção é: o importante não é a velocidade que se obtém, mas sim a direção que se toma. Você pode repetir isso para o seu irmão? Repita para o seu irmão: o importante não é a velocidade que se obtém, mas sim a direção que se toma. Estava falando sobre a segunda parte da mensagem sobre Josué, quando Deus disse para Josué: olha só, você a partir de hoje, você vai tomar as sandálias do meu servo Moisés. E Moisés era um grande líder, e você substituir um grande líder é muito importante. Então, o importante não é a velocidade, Josué, que se obtém, mas a direção que se toma. Tem muitas pessoas aqui nesta noite que precisam de uma direção. E o único que pode fazer alguma coisa para você é um Deus que pode tudo. Eu penso que para a sua vida hoje não tem outra pessoa a não ser o Senhor. Amém? Pode tudo tirar de mim, mas não vão apagar quem sou. Escolhido a ir mais além do que os meus olhos podem ver. Se as lutas vierem contra mim, canta Nova Vida, vai. Sei que em ti. Quem tem fé aí, diga glória a Deus. Pela fé posso receber. Mais alto, Nova Vida, vai. A unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo, como Ele pode. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. E Deus disse para Josué: você tem uma visão diferente do outro lado da margem. Que margem seria essa? A travessia do Jordão. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei qual é a palavra que o Júnior vai trazer hoje para a gente, mas eu quero te dizer, do outro lado tem algo diferente. Você tem um Jordão para passar, você tem algo para viver diferente. Calce as sandálias do Evangelho, calce as sandálias do Evangelho da paz. Deus pode tudo na sua vida. Você pode declarar: eu sou mais que vencedor. Cante comigo. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé posso receber a unção, diga. A unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo, como Ele pode, igreja.
posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Ele pode. Deus pode tudo. Como Ele pode, queridos. Aleluia. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Glórias a ti, Jesus. Canta a nova vida comigo, diga a Deus. Deus. Quero ouvir a sua voz bem forte, vai. Bem forte, diga. Tudo que eu não eu posso passar. Canta a nova vida. Deus pode tudo. Como Ele pode. Aleluia! Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Ele pode. Ele pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Ele pode. Ele pode. Eu queria terminar esse momento com um pensamento. Como eu disse, eu não sei o que o Júnior vai pregar, mas tem uma frase que me chamou muita atenção nesse dia. Eu acho, Mateus, que é a última que está aí. Coloque para mim, por favor. Eu acho que é a última. Eu acho que falou o meu coração, eu penso que vai falar o seu coração também. Quem crê que Deus pode tudo, levante a mão. Não, a última. Isso. Não atente para as circunstâncias. Deus quis dizer isso para Josué, mas sim para as possibilidades, pois as circunstâncias refletem quem você é, porém as possibilidades refletem quem você pode ser. Você pode aplaudir Jesus pela sua vida? Um abraço nesse irmão e diga a ele que Deus te abençoe rica e abundantemente. Queridos, boa noite, Deus abençoe sua vida. Bom te ver depois de tantos dias sem culto na nossa igreja. É bom ver os irmãos, é bom adorarmos o nome do nosso Deus, que é digno de louvor, de toda a adoração. Amém, amados? Seja bem-vindo a este lugar. Eu quero agora passar para as irmãs, que vai hoje trazer os anúncios para a gente. Quem é? Você, Maria Luísa? Amém. Vem cá. A paz do Senhor, família Nova Vida. Amém? Ih, estão muito desanimados, hein? Amém? Sejam muito bem-vindos. Vamos aos nossos anúncios. Dia 10 de março, às 19 horas, o nosso culto dos homens. Então, não deixem de participar, hein? Vocês homens aí, hein? No dia 25 de março, é o nosso congresso de mulheres,
com o tema Mulheres com Propósito. Cadê as mulheres aí, gente? Ah, não, as mulheres estão desanimadas, hein? No dia 25, às 15 horas. E nós estamos passando uma rifa de uma cesta de chocolate, que é para nos ajudar no nosso congresso. Vamos ter muitas coisas, vamos ter oficina, vamos ter palavra, vamos ter louvor, vamos ter bazar, vamos ter cantina. Então, mulheres, não deixam de participar. E também estamos fazendo as inscrições. Por que as inscrições das mulheres? Porque para a gente poder ter uma noção do quantitativo de mulheres que vão participar. É inteiramente gratuito a inscrição, tá? Então, vocês que ainda não fizeram as inscrições, façam, vão correndo, hein? E quem ainda não tirou o número da rifa, procurar a Janaína ou a diaconisa Márcia, amém? Esse mês de fevereiro, nós estamos fazendo ainda o cadastramento de membros. Quem ainda não fez, procurar a equipe de mídia no finalzinho do culto. A partir de terça-feira, ou no início do culto, ou no finalzinho do culto. É isso? E agora nós vamos para os anúncios dos cultos da semana. Na terça-feira, o nosso culto da família, às 19h30. Quarta-feira, Bom Dia, Espírito Santo. Na quinta-feira, o nosso culto de oração, às 19h30. Ainda com a temporada? Ainda com a nossa temporada, Coisas da Vida. Agora, o domingo, pela manhã, às 7h30, oração. Às 8h30, nossa escola bíblica e Quer falar alguma coisa? A nossa escola dos juniores, que é a partir de 6 a 11 anos. Não deixe de trazer as crianças de vocês. Às 10 horas, o nosso culto matinal. E às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração, ao qual hoje nós estamos fazendo parte. Que tenhamos um culto abençoado e... gente, vou passar para o Rogério para ele falar um pouco do nosso espetáculo de Páscoa, que começa amanhã os nossos ensaios. Amém? Obrigado. Amém, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Rapidinho, tá, gente? Segunda-feira passada não teve um ensaio, né, do espetáculo de Páscoa, e essa segunda-feira aqui, agora, amanhã, né, no caso, vai ter o ensaio. Então, agora a gente não pode mais perder dias. Se eu não me engano, a Páscoa ela é no começo de abril, né? Então a gente tem pouco... 9 de abril, e a gente tem pouco tempo. E a gente tem que desenvolver. Então, eu preciso que as pessoas estejam todas aqui amanhã, tá? Às 19 horas. Até o Brizolar, ele deixou eu dar um recado para vocês, que para todos os soldados estarem aqui amanhã, porque a gente já vai começar a desenvolver o trabalho também com o grupo dos soldados. Então, a gente divide lá os grupos, os núcleos lá, e amanhã a gente vai estar trabalhando com todo mundo, tá bom? Então, conto com você amanhã às 19 horas aqui, ensaio de espetáculos de Páscoa. Amém. Gente, todo esse tempo que nós passamos, alguns de férias, alguns viajando, outros em casa, nós trabalhamos bastante, fizemos muitas coisas aqui na igreja. Como eu disse para os irmãos, nós detetizamos a igreja, nós mudamos algumas coisas aqui, como esse ambiente aqui. Esse ambiente é seu. Nós vamos entrar agora num mês totalmente de oração. Sim ou não? Sim. Então, esse ambiente, para quando você chegar, porque nós perdemos aquele costume de vir para o altar orar. Eu quero que você venha de novo praticar este ato. Então, esse espaço aqui está aberto para você quando você chegar. Isso aqui... eu gosto, tá, gente? De um travesseiro para orar em casa. Se você não gosta, não posso fazer nada, mas não é pecado. Então, está aqui para você. Gostaria que você chegasse, dobrasse o seu joelho e orasse a Deus. Amém? Pastor, então, estou me ajoelhando diante do quadro. Não, isso aqui é apenas uma decoração. Mas você está diante e ajoelhado diante do leão da tribo de Judá. Aleluia, foi tão curto. Olha só, o povo de manhã está melhor do que vocês, hein? Quem esteve aqui de manhã? Graças a Deus são poucos. Você vai dizer, por quê, pastor? Porque uma nova igreja está nascendo de manhã aqui, tem sido algo muito importante. Então, de manhã o povo estava mais animado, né? Alguém veio aí de praia, essas coisas assim, muito calor, né? Ou não tem água em casa, não sei, né? Para beber, mas aqui é um lugar para você orar, dobrar o seu joelho, clamar pelo nome
de Jesus Cristo, porque nesse mês, para o mês que vai entrar antes da Páscoa, nós vamos ter muitos milagres nesta igreja. Quem crê assim? Então fizemos esse espaço, trabalhamos lá na bateria, você está vendo? Levantamos a bateria, fizemos um trabalho de excelência ali, porque nós buscávamos um espaço para colocar o subgrave, mais algumas coisas ali levantar os tal dos Baflex, ou Bafex, não sei, que são uns negócios redondos, vai deixar muito bonita a batera. Nós compramos esse pedestal, que é de excelência da Yamaha, nós compramos essa caixa, aquela outra caixa, que estava precisando aqui na igreja. Lá embaixo, nós trabalhamos no piso da igreja, lixamos o piso da igreja, invernizamos o piso da igreja, quer dizer, selamos, invernizamos. Então, foi muito trabalho dentro dessa semana. Não acabamos, porque ainda falta fazer algumas outras coisas. Só estou dando essa dica aos irmãos, que dentro dessas férias nossas aí, nós trabalhamos bastante aqui. Consertamos os 2 ar-condicionados, porque se hoje nós tivéssemos com esses 2 ar-condicionados aqui, né, parados, você ia ver o calor. Se com os 4, 5, 6, nós já estamos com um calorzinho assim no nosso corpo, imagina se tivesse 2 parados. Então, consertamos os ar-condicionados, então fizemos muitas coisas aqui nesse período de carnaval, que muitos estavam se divertindo, nós estávamos aqui trabalhando bastante. Foi poucas pessoas que vieram. Eu chamei, né, fiz o chamado para a limpeza geral, mas eu sei que vocês têm um compromisso de vocês gostam de estar em casa, alguns saíram, então os poucos que vieram, nós fizemos essa obra para receber todos hoje, nesta noite. Então seja bem-vindo à nova roupagem, o novo modelo da nossa igreja. Nós puxamos também esse lugar ali da mídia, da Igreja Imagem, né? Nós fizemos um trabalho aqui na frente com as tomadas, a eletricidade daqui estava muito carregada, nós fizemos tudo aqui, nós trabalhamos o sábado inteiro, ontem, nesse som, nós refizemos tudo. Hoje você não escutou fazer nada, né? Escutou? Não? Graças a Deus. Isso. Passamos todos os microfones para cá, organizamos toda essa medusa que está aqui, sabe? Fizemos tudo isso. Eu saí daqui, eu cheguei aqui 8 horas, Ramon chegou comigo, chegou 9 horas, nós saímos daqui quase 5 horas, não foi, Ramon? Cadê o Ramon? Tá aí? Quase 5 horas da tarde, nós trabalhamos muito aqui no sábado, né? E também nos dias que antecedeu o sábado nós trabalhamos bastante também. Então, graças a Deus por isso, está tudo funcionando para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? E trabalhamos mais ainda. Nós fizemos a mídia do nosso podcast de Jejum de Daniel. Coloca para mim. Então, dia 20 de março, né, nós vamos começar o nosso Jejum de Daniel. E quando entrarmos no Jejum de Daniel, nós vamos ter um podcast da Nova Vida. Né, o tema é 21 dias de Jejum de Daniel. Vai estar o Robson, vai estar o Leandro, eu vou estar presente, o pastor Milton Freitas. O Leandro é o mais inteligente da turma ali. Eu só vou fazer pergunta e vou jogar. Então, gostaria que no dia 20, todos entrassem, tá, gente? Para a gente trabalhar, falar sobre o Jejum de Daniel, porque eu tenho uma direção para dar aos irmãos. Logo no início, nós vamos ter uma direção, nós já estamos com 300 bolsas prontas, direitinho, bonitinha. São 21 cartinhas que vão estar ali dentro. Cada dia você vai abrir, você vai ter uma devocional, você vai ter um louvor que você vai adorar ao Senhor. Então, vai ser o seu dia, eu acho que vai ser um dia muito especial. E o seu Jejum de Daniel, você vai escolher o que você vai fazer. Eu já tenho em mente o que eu vou fazer, não é isso? Nesses 21 dias. Então, não é o que eu vou praticar que você tem de praticar também, não é isso? Eu vou passar, então os irmãos vão escolher o que você vai sacrificar. O que é sacrificar? Deixar de lado uma coisa que você mais gosta. E dentro disso, quando você deixar de lado, você vai pedir a Deus algo que para a sua vida ou para a vida de alguém seja um impossível, sabe? Aí nós vamos começar a orar, vamos começar a declarar as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Amém, amados? Nosso batismo também está chegando. Preparamos também uma mídia para o nosso batismo. Eu gostaria que você assistisse, que você visse a beleza de tudo que nós estamos fazendo nesses dias, nesse tempo. Coloque a voz, vem aí. Aumenta um pouco. Em abril,
Quero agradecer ao Natan que fez isso pra gente. Está ali sentado, graças a Deus. Mó carinho, mó amor. Que legal aí, ó. Meu Deus, que coisa linda, hein? Fico muito feliz, gente, quando eu vejo isso. A Yuli, agora está grávida, hein? Coisa linda. Olha ali, ó, o sorriso dela, ó. E o Miguel aí, ó. Ah, Stephanie, você, ó. Meu Deus, olha a Tefinha aí, ó. Olha a Beth aí, ó. Calenzão, meu amigo. E aí, Giovana? E olha ele aí, ó. Esse é o Anderson. Só alegria, né, gente? Graças a Deus. Olha o nosso drone voando aí, ó. Esse aí sou eu, tá? Graça, seu infinito amor, morreu em meu lugar, minha dívida pagou, eu nasci de novo. Bem, vamos aplaudir Jesus. Quero agradecer a Deus pela mídia da igreja que está crescendo cada vez mais. Vamos crescer cada vez mais para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ninguém disse amém? Estou dizendo para você que a igreja da manhã está melhor do que a da noite. Vocês estão muito cansados, tá bom? Olha só, gente, jejum de Daniel, nós vamos entregar as bolsas a todos vocês, tá? Nós vamos fazer um ambiente legal lá embaixo. Espero que todos entrem no nosso jejum de Daniel, que eu penso que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Hoje começa. O que começa hoje, quem sabe? Semana que antecede a Santa Ceia, nós temos as nossas orações. Meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite com o pastor. Amém, amados? Teve uma menina aí que disse assim, pastor, meia-noite eu já estou para lá de Bagdá. Mas eu tenho algumas pessoas que entram comigo meia-noite, a gente faz um louvor, a gente faz uma oração. Teve algumas que disseram assim, poxa, pastor, uma semana só, tem que ser todos os dias à meia-noite. O pessoal fica esperando, né, para a gente orar junto. Então, hoje, nós começa comigo já a oração, né, a semana de oração que antecede a Santa Ceia. Eu quero perguntar, quantos vão orar meia-noite comigo? Levante a mão. Deixa eu ver o grupo, né, contar aqui, para ver se tem gente forte aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai orar, Gabriel? Vai entrar também? Meu Deus, acorda ele, hein, ô Sassá. Sassá, essa semana tu vai ficar grávida. A Uli já está grávida, né, Uli? Graças a Deus, né? Deus é bom demais, né? Profetizei 10, já tem 3, né? Aí ela 4, minha nora 5, não é isso? Aí tem a
a Elisângela, a Eli, tem a Daniela, não é isso? A Vívia, tem o Zé ali. A Fernanda, se prepara. Vai ser uma bênção para a sua vida, você vai gostar. A Andressa casou agora, né? Mas até dá, né, Andressa? Mas eu acho que dá, né? Eu acho que já dá, né? Já dá. A Letícia, eu profetizei outra. Ela disse misericórdia. Eu falei, misericórdia não tem, né? É melhor agora do que daqui mais tarde. Não é isso? Não? Deus é que sabe, meu filho. Você está roubado. Esse teu pescocinho fininho batendo assim, ó, vale de nada. Não é isso? Hoje você está com a roupa de pagodeiro igual a minha, né? Que eu gosto de usar. Fica de pé, você está estiloso, cara. Eu vou comprar uma dessa igualzinha a sua. Olha como é que tá bonito. Que é isso, né? Legal, ele que te deu? Rafa, tá bem na fita, hein? Vou pedir. Então, gente, tem alguns que vão orar comigo hoje, à meia-noite. Vamos lá, às 6 da manhã. Quem ora? Aí vocês vão orar em casa, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanta gente, pouquinha gente para orar. 7, 8, 9. Tati também? 10. E falta aí mais umas 5 pessoas. 11, 12, mais 3 em cima. Ninguém ora em cima, não? 13, 14, 15, 16, 6 da manhã, que bom. 6 da manhã, meio-dia, quem ora comigo? Amém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá bom, sempre gosto de passar de 15, né? Às 6, às 18 horas. Às 18 horas. 1, 2, 3, 4. Só 4? 5, 6, 7, 8, 9. Você está aí, Carol? Você vai orar também? Graças a Deus. Está demais, hein, Carol? Deus te abençoe. Deus vai te pegar, você vai ficar ilusitada com tudo que vai acontecer na sua vida. Uau! Deus é contigo. Mais alguém? É 12, né? 12 em cima. Preciso de mais 3, gente. 12, 13, 14, falta 1. Cadê 1? 15, 16, 17. Maravilha. 18. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Graças a Deus por 18 pessoas vão orar às 6 horas. E à meia-noite o pessoal repete comigo. Amém? Agora eu vou te dar uma boa notícia. É a semana toda, tá? Diga um amém aí, vocês que vão orar, gente. É a semana toda. E aqueles que não entraram nesse caminho de oração aí, você tem a oportunidade de escolher, sabe, um horário desse e orar junto com as outras pessoas. Porque nós fizemos aqui, são meia-noite, 6 da manhã, não é isso? Meio-dia, 6 da tarde, meia-noite de novo. Então, são 5 grupos, 4 grupos, não é isso? Eu estou errado? 4? 4, né? Então, só tem 60 pessoas orando, 15, 15, 15, aumentou um pouquinho, volta aí 70 pessoas orando, é muito pouco numa semana que antecede a Santa Ceia. E no próximo domingo, nós estamos aqui entregando o nosso jejum e o nosso sacrifício de oração pela manhã, domingo, a partir das 7 da manhã. Amém? Fechado, gente? Não? Isso é praia, não é? Só pode ser. Gastar o dinheiro que tinha e o que não tinha. Os 3 cartões, ou 4 ou 5 que você tem, você eliminou todos eles. Agora é só quebrar, né? Quebrou e vamos pagar. Não é isso? Sobre isso aí, né? Mas vamos viver. Vamos nos alegrar, porque Deus é conosco. Diga amém. Está vendo como é que o amém é tão fraco? Vamos fazer o nosso ofertório, querido? Espero que você entregue seu dízimo, a sua oferta.
aniversário. Eu quero orar pela Giovana também. Tem uma outra pessoa que fez aniversário, eu esqueci aqui. Janaína, cadê você, Janaína? Quem mais? Quem fez aniversário, gente? Vem aqui na frente. Lubinha também, Lubinha? Que legal, gente. Só gente boa aí, ó. Quem mais fez aniversário? Vem aqui na frente, quero orar. Que turma boa é essa, hein, gente? A gente só não come bolo, né? Ontem eu tive a oportunidade de comer um pedaço de bolo. Me ofereceram um pedaço de bolo ontem. Maravilha, é forte. Ontem eu comi uma comidinha de qualidade ontem, muito bom. Carninha mole que derrete na boquinha, né? Maravilha. Quem fez? Foi ele? Rapaz, coisa boa. Tudo bem? Aqui na igreja eu tenho tudo. Aqui na igreja eu tenho advogado, eu tenho dentista. Essa aqui é minha dentista. Chego lá, tem desconto e tudo. Ganhei uma limpeza no meu aniversário do ano passado, ainda não fui lá, né? Aí quando quebra o dente, o que eu faço? Raquel, me ajuda. Ela disse, eu estou no posto, eu corro atrás dela. Eu vou lá. Opa, vem, Tamires, nem te vi, menina. Faltei essa festa aí, né? Essa festa foi boa demais. Não comi o seu bolo, né? Perdi. Estava lá em Miguel Pereira. Vamos orar? Gente, o turma é grande, né? Estenda as mãos aqui para frente. Nosso Deus, obrigado pela vida dos teus filhos, que completam mais um ano de vida neste mês. Que a tua graça esteja sobre eles. Sempre digo que esse novo tempo, que essa nova estrada seja uma estrada de bênção, de prosperidade para a vida de cada um deles, Pai. Eu quero abençoar a vida das tuas filhas, do teu filho, e declaro a bênção de Deus sobre a vida de todos. Declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam todos amém. E vamos dar um aplauso a Jesus. Vem, Júlio. Pai, obrigado por esta chave, entrego em tuas mãos, que este veículo seja bênção na vida desta família. Nós declaramos a tua paz, a tua bênção em Cristo Jesus. Todos digam amém. Vem, Júnior. Cadê o Júnior? Está aqui? Amém. Você vai pregar com o seu ou com o meu? Com o meu mesmo? Sério? Já está sem voz? Então está tudo sob controle, né? Deus abençoe sua vida rica. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Coisa linda, essa igreja é linda demais. Então, a gente tem um carinho, um respeito por todos vocês. Eu quero louvar a Deus, estender a Ele a minha gratidão por esse privilégio de estar aqui nessa noite mais uma vez, pela bondade e misericórdia dEle. Quero também agradecer ao pastor Ney, pastor dessa igreja, obrigado pela sua bondade. Quero agradecer também a vida da Eli. Agora eu vou te dar moral direto. O Theo vai ter que vir esse ano. Rapaz, senti saindo virtude daqui de cima. Gente, eu queria pedir você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo o livro de Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Gente, assim, eu achei um absurdo e algo assim, do céu, a forma que Deus age. Porque, na verdade, eu não tinha conversado absolutamente nada com o pastor Ney. Não vim hoje de manhã, pela manhã eu não pude estar aqui. Ontem foi a comemoração do aniversário da Eli. E eu acabei dormindo muito tarde, acordando muito tarde, normal. Acordando muito tarde e eu não consegui estar aqui pela manhã, eu não assisti a live. E agora pela noite, quando o pastor Ney deu aquele spoiler, né, do que foi falado hoje de manhã, eu fiquei assim, perplexo. Eu vi andando na direção do Lion e falei para ele, cara, é uma coisa muito louca, porque, na verdade, ele estava falando sobre atravessar para o outro lado, e a palavra que eu estudei a tarde toda foi Mateus capítulo 4, quando
Mateus capítulo 14, quando Jesus fala para os discípulos, atravessemos para o outro lado. E eu falei, meu Deus, tem um mistério aí. Eu não sei se alguém já pegou de manhã e se alguém vai pegar agora à noite, mas o mistério de atravessar, ele está pairando aqui na igreja. Eu não sei se é com você, mas eu acredito que eu vou chegar do outro lado, amém? Livro de Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. O texto vai dizer assim, terminando a refeição, ele insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Enquanto ele despedia o povo, em seguida subiu uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até a tarde da noite. O barco já estava longe da praia quando começou a tempestade muito forte. A embarcação era sacudida pelas águas, mas por volta das 4 da manhã, Jesus foi andando na direção deles, por cima das águas. Aterrorizado, eles nem conseguiam pensar direito e uns exclamavam para o outro, será que é um fantasma? Só que na mesma hora Jesus tratou de tranquilizá-los dizendo, calma, sou eu, Jesus, não tenham medo. E Pedro, num ímpeto de coragem, pediu, mestre, se és tu mesmo, faça com que eu vá até a ti, andando por cima das águas também. Jesus olhou para ele e disse, então vem. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Mas, quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, a sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Ele disse, mestre, salva-me, gritando. Jesus foi andando na direção dele, alcançou a Pedro e segurando pela mão, olhou para ele e disse, homem de pouca fé, o que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Olhe para cá. Na verdade, eu queria compartilhar um pensamento com você acerca de algumas coisas que Deus me deu dentro desse texto. O livro de Mateus, capítulo 14, é um livro emblemático. Porque no seu verso de número 1 de Mateus, o texto vem trazendo uma narrativa sobre a morte de João Batista. João, ele é preso por uma ordem do rei Herodes. João está preso no cárcere por uma ordem do rei. Só que não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. E na verdade, um dia, o rei vai dar uma comemoração. E nesse dia, eu não sei o que é que o céu está confabulando com a terra. A filha de Heródias, que era a esposa de Filipe, irmão de Herodes, ela entra no salão principal, onde a festa estava acontecendo, e ela começa a dançar, e o texto vai dizer que Herodes e todos que estavam naquele ambiente ficam encantados com a menina, ficam encantados com a forma que ela se desliza-se. E ele olha para ela e ele fala uma coisa para ela, e isso é um divisor de águas na vida de alguém que sempre teve o ímpeto de servir a Deus. Ele olha para ela e ele diz para ela assim, ó, pede o que você quiser, que eu te darei. Só que no ímpeto daquilo que eu falo, diante das pessoas que estão à minha volta, eu vou ter que carregar a responsabilidade daquilo que eu disse.
Ele, sem fazer ideia do que ela seria capaz de pedir, ela olha para ele e ela diz: me entrega a cabeça de João Batista numa bandeja. João está preso e agora ele está sentenciado à morte, não sabe nem por quê. Porque a notícia chega, parece que a notícia quando chega deve chegar como uma bomba. Porque na verdade, às vezes, quando a gente está numa situação desfavorável, numa situação desconfortável, a primeira coisa que a gente imagina, a primeira coisa que a gente pensa é que a palavra de Deus será liberada, o livramento vai chegar. Só que a notícia que chega na prisão não é: João, você vai ser solto. A notícia que chega é: João, você vai ser morto. Aí o texto vai dizer que eles matam João, cortam sua cabeça, entregam para a menina numa bandeja. Só que, cara, é fantástico isso aqui. Porque só a nível de conhecimento, se você não sabe, João Batista era primo de Jesus. O texto vai dizer que quando a notícia corre e chega até Jesus, Jesus na mesma hora, ele entra num barco, se retira, porque a intenção dele é ficar sozinho. Porque na verdade, nos dias que acontecem com a gente, coisas que a gente não espera, a gente quer sumir. A gente quer desaparecer, a gente não quer falar, a gente não quer ouvir. Se a gente pudesse, a gente cavava um buraco, enfiava a cabeça dentro da terra e se isolava do mundo. É isso que Jesus está tentando fazer quando ele entra no barco. Ele vai para uma das margens do mar da Galileia, só que aí o texto vai ser bem explícito em dizer que alguém enxergou Jesus. Só que, gente, eu acho fantástico o que esse cara vai fazer. Por quê? Porque, Felipe, ele é o primeiro a enxergar Jesus. E ele sabe que no ambiente onde Jesus está, alguma coisa diferente acontece. Mas diferente do que alguns fariam, ele não segura a oportunidade só para ele. O texto vai dizer que ele vai e leva a notícia para todos que estavam naquela região de que Jesus estava ali. E num determinado momento, o texto vai dizer que a multidão chegou. Se aproximou de Jesus. Jesus começa a pregar para aquela multidão. E quando Jesus termina de pregar, Jesus começa a curar. E eu acho isso aqui fantástico. Eu acho isso aqui lindo. Por quê? Porque eu aprendo com Jesus que mesmo nos meus piores dias, alguém precisará daquilo que Deus depositou sobre a minha vida. Eu sei que alguém entrou aqui nessa noite e você está vivendo dias ruins. Você está vivendo os piores dias da tua vida. Mas eu quero dizer e liberar alguma coisa para alguém aqui nessa noite. A tua casa ainda precisa de você. A tua família ainda precisa de você. Os teus filhos ainda precisam de você. Porque mesmo eu no meu dia ruim, tem alguém que está num dia pior do que eu, precisando daquilo que o céu depositou sobre a minha vida. E Jesus entende isso. Jesus tanto entende que Jesus está pregando, está curando. Só que é engraçado porque quando Jesus acaba de pregar, Jesus termina de curar, os discípulos vão atrás de Jesus e eles vão falar com Jesus: mestre, olha, a gente precisa despedir a multidão. Por quê? Porque já está ficando tarde. A multidão não vai ter aonde se alimentar. Aí Jesus olha para eles e diz: negativo. Eles estão aqui até essa hora, alimentaram o espírito, e agora o céu vai tratar de alimentar a carne. Porque o céu é assim: quanto mais a gente se desprende para se agarrar às coisas do céu, o céu se desprende e libera as coisas para a terra. Porque à medida que a gente está aqui nessa noite, adorando, celebrando e dando glórias àquele que merece, o céu também está trabalhando ao nosso favor. O céu também está fazendo algo ao nosso respeito. Aí Jesus pergunta: o que vocês têm? Vocês conhecem isso aqui, né? Eles vão dizer: a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pega, multiplica. Eu não vou me prender aqui no programa. Jesus pega, multiplica, e você sabe da história. Alimenta 5.000, ainda sobra, mais de 5.000, ainda sobra 12 cestos.
Só que você repara uma coisa, vou soltar isso aqui só para nível de conhecimento. Quando Jesus pede aos discípulos, a resposta dos discípulos para Jesus é: o que a gente tem não dá nem para a gente. Os discípulos dizem isso. Quantos discípulos não eram? Quantos discípulos? Quantos discípulos? Mas tinha um menino no meio deles. Eu não sei o que o menino tinha de especial, mas uma coisa ele tinha, o quê? O entendimento. Na minha mão só são 5 pães e 2 peixes. Na mão de Jesus vira padaria e peixaria. Ele entrega, Jorge. Só que o que me deixa apaixonado pelo texto é que Jesus multiplica o pouco que o menino entrega e no final sobram 12 cestos. 12? Eram quantos discípulos? Eram quantos cestos? Era Jesus dizendo para eles: quem disse que eu preciso do que vocês têm para eu fazer o que eu tenho? A gente se acha tanto, a gente pensa tanto que as coisas só acontecem porque a gente está... Meu filho, pode não estar ninguém, se Jesus estiver já é o suficiente. Jesus não precisa de ninguém cantando, Jesus não precisa de ninguém pregando, Jesus não precisa de ninguém orando, porque Ele é Deus e Ele faz independente do que tiver, de quem tiver, de como tiver, Ele tem a última palavra. Deixa eu entrar no texto para a gente correr aqui para a gente terminar. Só que quando eles terminam a refeição, Jesus vai dar uma ordem para os discípulos. E qual é a ordem? Passemos para o outro lado da margem. Só que isso aqui vai me chamar a atenção, Lion. Por quê? Porque na versão, a mensagem, eu recomendo, e não é propaganda não, tá, gente? Que eles não me pagam nada não. Rafa comprou, é boa ou não é, Rafa? Essa versão aqui, ela me dá uma linguística diferente. E a verbalização que o autor vai usar é uma verbalização que mexe com o meu entendimento e já muda a minha visão para o texto. Por quê? Porque o texto vai começar dizendo: e Jesus insistiu para que eles atravessassem para o outro lado. De primeiro momento, você olha para o texto, você enxerga o que está acontecendo aqui, mas na mentalidade de alguém que está olhando para o texto de uma forma normal, a gente olha para o texto e a gente imagina quem são os discípulos para negarem uma ordem de Jesus. Só que não é isso que está acontecendo. Os discípulos não estão negando uma ordem direta de Jesus. Então o que está acontecendo aqui, Júnior? É simples. A última experiência que eles tiveram com uma travessia não foi uma experiência boa, não foi uma experiência agradável. Então a memória da última travessia, a memória da última tempestade que eles passaram ainda está fresca e ainda assola, ainda amedronta. Por quê? Porque eles pensam que o que aconteceu lá atrás pode acontecer novamente. Só que o medo deles é que dessa vez Jesus não vai estar dentro do barco. Dessa vez Jesus não está com eles dentro do barco. Eu entendo a mentalidade de quem está pensando: é melhor a gente não ir, porque o fato de não ir não é eu não quero ir, é o fato de eu não ir e não ter Jesus, é o fato de eu ir e não ter Jesus dentro do barco. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu da última vez, só que eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite. Não é porque Jesus não está dentro do barco que ele não vai chegar a tempo de acalmar uma tempestade. Ei, meu filho, se Jesus liberou a palavra ao teu respeito, se ele disse para você pode ir, vai, porque aquele que liberou a palavra garante a tua chegada do outro lado. Só que é engraçado, porque mesmo com medo, Rogério, eles atravessam. Porque na verdade caminhar com Jesus é assim, é Jesus dizer eu não entender, mas fazer, porque a obediência tem o poder de gerar aquilo que eu preciso. É alguém que está dizendo, eu sem Jesus não queria ir, mas se ele disse para eu ir, eu vou. Gente, vamos pensar, é óbvio que na onisciência de Deus, é óbvio que para um Deus que sabe todas as coisas, Jesus sabia sobre o trauma, Jesus sabia sobre o medo, Jesus sabia sobre o desconforto de mandar eles atravessarem, mas ele está dizendo, vão sem mim.
Por quê? Porque tem vezes que Jesus vai precisar deixar a gente ir sozinho. Não para mostrar a ausência dele, mas para mostrar o quanto que a gente confia nele. E você me desculpe, quem está no comando do navio, quem está no comando da embarcação, sabe, é melhor a gente ir. Por quê? Porque quem está liberando a palavra é Jesus. Quem transmitiu a verbalização do que vai acontecer é Jesus. E da última vez que eu tive um encontro com Jesus, ele transformou uma pesca fracassada em uma pesca maravilhosa. Da última vez que eu tive um encontro com Jesus, ele pegou o que eu não tinha e deu o que eu... É a lembrança de alguém que entende que Jesus tem o poder de mudar cenários com coisas extraordinárias. Você percebe? O barco era o mesmo, o mar era o mesmo, o pescador era o mesmo. E o que é diferente? É que agora Jesus está liberando a palavra. E quando Jesus libera a palavra alcança onde eu não alcanço. A palavra entra onde eu não entro. A palavra toca onde eu não toco. Então, se Jesus liberou a palavra, não importa a luta que você esteja, não importa a crise que você esteja, não importa o que você esteja passando, se agarre a palavra que o céu liberou. E qual é a palavra, Júnior? Passemos para o outro lado. Aí, cara, tem umas coisas estranhas que acontecem, né? É doideira. Por quê? O texto vai dizer que quando o barco se afasta da praia, quando o barco se afasta da? Quando o barco se afasta da? O barco se afasta da praia. No barco, quem está? Os discípulos. E na praia? Não, gente, Jesus. Os discípulos no barco, Jesus na praia. Mas quando o barco se afasta da praia, a tempestade vem. A tempestade, Brandão, não chega quando eu estou na areia. A tempestade só vem quando eu já estou dentro do mar. Quando o barco se afasta da praia, o texto está dizendo, e quando o barco se afastou de Jesus, você não entendeu não, que essa tempestade só chegou depois que você parou de orar? Você não percebeu não, que essa tempestade só chegou depois que você disse, na minha vida quem manda sou eu? Você não percebeu não, que a tempestade só chegou depois que você disse, eu tenho um recurso, então eu faço do jeito que eu quero, é eu que mando, é eu que desmando. Só que quando o barco se afastou da praia, a tempestade vem. Mas deixa eu liberar algo para alguém aqui. Jesus nunca estará tão longe a ponto dele não conseguir chegar no momento certo para acalmar a tempestade. Ah, meu Deus do céu, meia dúzia só pegou isso aqui? Você pode estar vivendo a tempestade que for, meu irmão. Jesus não está tão longe que não possa chegar no momento certo, na hora certa, para acalmar essa tempestade. Começa a ventar. Que é isso? Pensei que era tempestade. Começa a ventar. As ondas estão batendo no barco. E você percebe que a gente tem 3 pessoas habilidosas dentro do barco. Pedro, Tiago, João. É os caras que já estão acostumados com o negócio. É os caras que já estão acostumados com o manto. Só que mesmo tendo habilidade para guiar o barco, eles sentem medo. Por quê? Porque a tempestade que chegou está ameaçando a chegada do outro lado. E mesmo com habilidade, mesmo sabendo como fazer, eles estão dizendo, talvez a gente não chegue do outro lado. E no meio de uma ameaça como essa, eu fico olhando quem disse lá na praia que era melhor não atravessar, olhando para quem falou, vamos embora, e dizendo assim, eu disse que era melhor a gente ter ficado na praia. Eu disse que era melhor a gente não ter saído da praia. Posso liberar alguma coisa para alguém aqui?
Se Deus falou algo para você, acredita. As pessoas não vão precisar acreditar no que Deus falou para você, até porque o que Deus falou foi para você. E tem gente que é assim, Deus fala para você, se você contar o que Deus te falou, vai olhar para você e vai dizer, maluco, tá doidinho? Deus salvar o teu marido? Deus salvar o teu filho? Eu duvido. Por quê? Porque quem não ouve o que Jesus disse, nunca vai acreditar da forma que você deve acreditar. O texto vai dizer que na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. Eles começam a gritar uns para os outros e eles gritam assim, é um fantasma que está vindo. Eles começam a verbalizar dizendo, está vindo um fantasma. Só que na verdade, o medo que eles estão sentindo faz ele enxergar algo que não está acontecendo. Quando Jesus se aproxima, a primeira coisa que Jesus vai fazer é olhar para os discípulos e dizer, não temas, não tenham medo, sou eu, Jesus. Mas a pergunta a se fazer, se o que causava medo aos discípulos era a tempestade, por que não acalma primeiro a tempestade para depois acalmar os discípulos? Porque na verdade a calmaria da tempestade traria calma aos discípulos. Só que na verdade Jesus está ensinando algo para eles. O quê? A tempestade tirou a visão de vocês. Vocês olharam tanto para a tempestade que não conseguiram enxergar quando eu cheguei na tempestade. Oh, aleluia! Você quer uma palavra profética aqui? Jesus às vezes não vai te livrar da tempestade, mas Ele vai te livrar na tempestade, porque Jesus é assim, Ele não precisa te livrar da fornalha, Ele te livra dentro da fornalha. E o Deus que a gente serve me trouxe aqui para dizer, essa tempestade não vai te matar, porque o Deus que você serve ainda tem o poder de fazer o vento cessar e o mar se acalmar. A tempestade só não deixou os discípulos com medo. Ela tirou a visão. Só que, cara, tem uns caras que é muito doido. Só que o texto vai dizer que quando Pedro se dá conta que é Jesus, enquanto é um fantasma, eu grito, será que é? Depois que eu descubro o que é, eu entendo que se ele chegou, dentro do barco não é mais um lugar seguro. Melhora para mim. Se Jesus está no ambiente, dentro do barco não é o lugar mais seguro. O lugar mais seguro passa a ser fora do barco. Por quê? Porque o lugar mais seguro não é onde eu estou, é onde Jesus está. Aí olha Pedrão. Senhor, deixa eu ir aí. Cara, se fosse hoje eu ia pegar o telefone, ia fazer um Wilson. Só que, cara, imagina essa cena. Por quê? Imagina essa cena. Porque quem está dentro do barco e não tem a mesma coragem que Pedro tem a mentalidade de alguém que está dentro do barco e pensa que o lugar mais seguro é dentro do barco. Imagina a gente falando assim, tem certeza que tu vai? Se eu fosse você, eu não saía do barco não, cara. Vai que tu afunda. Mas a mentalidade de Pedro é, para mim o lugar mais seguro não é dentro do barco, é fora do barco. Aí o texto vai dizer que ele sai do barco, só que ele vai caminhando em direção a Jesus. Ele vai caminhando, só que o texto diz que quando ele tira os olhos de Jesus e olha para baixo, ele começa a afundar. Você pegou isso aqui? O que te fez afundar não foi a tempestade, o que te fez afundar foi tirar os olhos de Jesus, porque enquanto eu estou na tempestade, olhando para Jesus, eu caminho sobre as águas, mas se eu tirar os olhos dele, eu corro o risco de afundar. O
texto não mente. Ele fala, e quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Só que, cara, Laio, se fosse eu, não era eu ia falar, ah lá, sabia. Só podia estar em pecado. Para afundar desse jeito, só podia estar em pecado. Só que não era eu, João, que estava lá. Quem estava lá era Jesus. Aí Jesus, olha a fala de Jesus. Homem de pouca. Jesus não diz que ele é um homem sem fé. Jesus diz que ele até tem fé, mas tem? Te amo, Vadora. Por que homem de pouca fé? Na verdade, a verbalização de Jesus estava querendo externar algo que está acontecendo aqui. Qual é? Jesus não acusa ele porque ele caiu. Jesus não acusa ele porque ele afundou. O que é que Jesus diz? Homem de pouca? Na verdade, Jesus estava dizendo para ele o seguinte. Ele estava dizendo, a tua fé só deu para chegar até aí? A tua fé só deu para andar até aí? A tua fé só deu para caminhar até aí? A tua fé só deu para dar 3 passos, 4, 5, eu não sei. A tua fé só deu para chegar até esse culto aqui. A tua fé só deu para aguentar até esse mês. A tua fé só vai dar para aguentar esse ano. Mas fique tranquilo, por quê? Porque agora não é mais Pedro que vai até Jesus, é Jesus que vai ao encontro de Pedro. Aonde a tua fé não te levar, Jesus vai fazer questão de ir te buscar. Olha o texto, Felipe. E indo em direção a Pedro. Não é Pedro que vai até Jesus, é Jesus quem vai até Pedro. Quando Jesus se aproxima, Jesus segura na mão dele. Quem é que segura na mão dele? Quando Jesus segura na mão de Pedro, Jesus está dizendo para Pedro o quê? Ele está dizendo, você não pode segurar na minha mão. Por quê? Porque se você não teve fé, se você não teve força para caminhar até a mim, você também não vai ter força para sustentar segurando na minha mão. Mas agora, Pedro, não é você que segura na minha mão, é eu que seguro a tua mão. E o que tem isso a ver? É a destra forte do Senhor, Deus valente, poderoso na batalha. Deus está dizendo, Pedro, a partir de hoje, mesmo se você quiser soltar, eu não te solto, eu não te largo, eu não te deixo. E aí, o que é que Jesus faz? Traz Pedro de volta à tona novamente. O que é que Jesus estava fazendo com isso, Júnior? Jesus estava dizendo, você afundou, quem estava do lado de dentro do barco está olhando. Pedro saiu do barco em um nível e agora desceu de nível, mas quando Jesus segura na mão dele, Jesus está dizendo, eu vou te trazer para o mesmo nível de quando você saiu de dentro do barco. Jesus está falando para alguém aqui, eu não vou botar você metade, é no mesmo nível. Tem algum empresário aí? Para receber isso aqui? Deus está dizendo, eu não vou fazer você só crescer, eu vou colocar você num nível, no mesmo nível. Oh, meu Deus do céu. No mesmo nível. Agora, cara, mente de pregador maluco é uma coisa sensacional. Eu até fico com medo às vezes, só que eu compartilho minhas heresias com alguns amigos, aí eles falam, não pode falar isso aí não é heresia não. Aí eu falo, meu Deus do céu, não sei se eu confio nele, se eu não... Mas, gente, a gente é uma igreja inteligente. Toda vez que eu e o Rafa, a gente está unido, a gente fica maravilhado, a gente fica perplexo, porque a gente percebeu que aqui é uma igreja que gosta muito de Bíblia. Aqui não é uma igreja que reage a qualquer coisa. Aqui é uma igreja que reage a palavra. Isso é um sinal bom. Só que, pega comigo aqui. Vocês são inteligentes, leem a Bíblia. Se Jesus quisesse, Ele poderia fazer com que Pedro andasse sobre as águas e voltasse para o barco, sim ou não? Sim ou não? Porque para um Deus que faz a estéreo, dá luz, o que é para ele fazer Pedro andar sobre as águas e voltar para as águas?
não seria força, não teria problema. Tá filmando aí, Jennifer? Filma mesmo, que essa aqui não tem no YouTube não, nem no Google. Vou soltar. Porque tem uns caras aí que vê a mensagem no YouTube e fala, Deus me deu. Deu nada, para. Cara, pega essa aqui. Pega, por favor. Quando Jesus deixa Pedro afundar, quando Jesus permite que Pedro afunde, Jesus está nivelando quem ele é e quem Pedro é. Porque se Pedro sai do barco e volta para o barco andando sobre as águas, ele volta para o barco no mesmo nível que Jesus. Quando Jesus deixa ele afundar, ele está dizendo, você até andou sobre as águas, mas só está de pé porque a minha mão... É agora que vocês tinham que... Jesus está nivelando quem ele é e quem Pedro é. Por quê? Porque, na verdade, toda vez que Pedro lembrar que andou sobre as águas, ele vai lembrar, eu até andei sobre as águas, mas eu só estou aqui porque ele me estendeu a mão. Aleluia. Eu não sei qual a tempestade que chegou até você. Não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Deus que a gente serve ainda está no controle dessa tempestade. Vou terminar aqui. Caraca, fugi do esboço, legal. Agora termino aqui. Tem gente, pode até ter julgado o fato de Pedro ter saído do barco. Porque às vezes tem gente que julga a irresponsabilidade nossa, às vezes algo que a gente faz que parece ser algo extraordinário. Mas posso te dizer uma coisa? Só pessoas que são capazes de fazer coisas extraordinárias recebem do céu coisas extraordinárias. Você não vai receber nada de diferente do céu se você fazer o que todo mundo faz. Me prova, te provo. Pedro afundou? Pedro afundou? Afundou? Mas foi o único que andou sobre as águas. Na história só tem dois, Jesus e ele. Por quê? Porque Deus marca homens que têm coragem de fazer o que outros homens não têm coragem de fazer. Deus marca a história de gente que tem coragem de fazer o que a multidão não tem coragem de fazer. Aí eu termino aqui. Pô, já até soltei essa. Não era aquela que o lugar mais seguro é fora do barco. Essa era pro final, falei antes. Falei. Todo mundo que estava no barco teve que ser obrigado a ver Pedro viver uma experiência extraordinária. Porque ele foi o único que acreditou que fora do barco era o lugar mais seguro. Porque era onde Jesus estava. Você pode ficar de pé nessa noite? Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar. Canta aí, vai. E eu Se você puder, levanta a sua voz e cante dono de toda a ciência.
Do crente ao ateu. Eu vim pregar pra gente aqui nessa noite que você chegou aqui hoje, as tuas perspectivas estão resumidas aos momentos que você tem vivido. As tuas perspectivas estão resumidas a essa tempestade que chegou, te envolveu sem que você imaginasse, sem que você esperasse. Você entrou aqui hoje num culto como esse, mas a sensação da tua alma, a sensação que está gritando dentro de você é que a qualquer momento você vai afundar. Só que eu vim pregar para alguém aqui que acredita que a mesma sensação que está batendo aí de que você vai afundar será anulada agora pela certeza de que Jesus está vindo ao teu encontro para segurar na tua mão e dizer: eu vou te levantar de novo e vou te trazer para o mesmo nível. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Faça assim: eu quero te conhecer. Tem um lindão aqui, tem outro lindão lá atrás. Lindo, te amo, tá? Aquele abraço foi de coração, tá bom? Tem alguém aí em cima? Tem alguém aí em cima? Eu preciso te conhecer, gente. Eu tenho 3 minutos só. Tem alguém aí? Tem um jovem lindo aqui no corredor. Deus te abençoe, príncipe. Tem mais alguém? Eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu queria compartilhar esse momento aqui com muito mais pessoas. Porque a festa da igreja não é quando a gente canta bem. A festa da igreja não é quando a mensagem é boa. A festa da igreja é quando alguém entende que não tem como viver longe de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês 3. Para vocês 3. Esse lindão de camisa branca, esse de camisa azul. E já tá vindo. Flavinho, eu sou teu fã, cara. Tá doido? Tá vindo? Que é isso, gente? Na verdade, eu queria fazer a pergunta para os 3, mas agora eu vou ter que fazer só para os 2. Se vocês entendem nessa noite e confiam que dentro dessa tempestade Jesus está com vocês, se vocês querem sair daqui hoje de mãos dadas com Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por vocês. Já tá vindo o primeiro lindão lá, ele também tá vindo aqui, ó. Aplauda aí, você. Finge que é o teu pai, tua mãe, teu primo. Tá vindo mais um jovem aqui. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A segunda pergunta dessa noite. Tem alguém aqui que está afastado por algum... Te amo, lindo. É um prazer ter você aqui nessa noite, tá? Só que você pegou aqui quando eu falei que a tempestade ela só chegou depois que o barco se afastou da praia. Quem estava no barco eram os discípulos, quem estava na praia era Jesus. Toda vez que eu me afasto de Jesus, eu fico mais vulnerável às tempestades da vida. Eu fico mais vulnerável às intempéries da vida. Só que nessa noite eu tenho certeza, esse encontro aqui hoje, quem marcou não foi você, quem marcou não foi quem te convidou, quem marcou foi o céu. E o céu está dizendo para você: eu quero sair hoje daqui de mãos dadas com você. Se você quer sair de mãos dadas com o céu nessa noite, corre aqui na frente, eu quero te dar um abraço. Vem andando, oh, aleluia. Se você pode, aplauda Jesus aí de novo, que a gente não cansa não. Isso. Corre, porque hoje é noite de Deus salvar. Ninguém vai ficar na praia, a gente vai chegar do outro lado. Tem mais alguém que quer compartilhar dessa festa com a gente hoje aqui?
Eu vou fazer o seguinte, são 8:02. Se tiver mais alguém que quer participar, eu não vou deixar ninguém na praia, eu vou atravessar com todo mundo. Se tiver mais alguém aqui, corre aqui no altar. Corre. Ninguém explica Deus. Tá vindo uma jovem lá em cima na galeria. Aplauda Jesus aí, vai. Aplauda Jesus mais uma vez aí, meu irmão. Oh, aleluia. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita. Tem 30 segundos para você correr pro altar nessa noite. Quem mandou a gente entrar no barco foi Jesus. A gente vai chegar do outro lado. Você quer chegar do outro lado? Corre aqui. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita. Baixinho. Gente, qual é seu nome, príncipe? Jonathan. Qual é o seu nome? Almir. Caramba. Qual é o seu nome? Wagner. Alexandre. Além deles 4 aqui, tem mais alguém que está entregando a vida para Jesus ou está renovando a aliança? Só eles 4, né? Está entregando a vida para Jesus? Então a gente tem 4 pessoas entregando a vida para Jesus nessa noite. São 4 motivos para a igreja sorrir e 4 motivos para o inferno chorar. Tem um casal aqui. Qual é seu nome? Mauro. Paulo. Que isso? Caramba. Já temos um apóstolo aqui. A senhora é a esposa dele? Deus abençoe. Qual é seu nome, negão? Deixa eu te dar um abraço que eu falei que eu ia te dar, não. Qual é seu nome? Marcelo. Deus abençoe a sua vida, tá? Eu tenho certeza que hoje é uma noite de divisor de águas aqui para você. Eu não preciso de profecia, eu não preciso de falar mais nada, porque o Espírito Santo já falou tudo que tinha que falar ao teu coração. Mas a única certeza que eu tenho é que hoje Jesus está saindo de mão dada com você aqui. E Jesus está dizendo, hoje, Júnior, fala para ela que não é ela que segura a minha mão, sou eu que seguro na mão dela. Você não vai retroceder mais. Daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Porque quem decidiu onde foi o céu não foi a terra.
Você pode estender a tua mão para cá nessa noite? Deus, essa noite eu quero te agradecer, porque o Senhor falou aos nossos corações de uma forma especial. Pai, eu quero nesse momento, Pai, entregar, Pai, a tua igreja. Quero te entregar, Pai, essas pessoas que estão aqui na frente, Pai. Pai, eles ouviram a tua palavra, o Senhor sabe, Senhor, o quanto eles necessitavam de ouvir a tua voz nessa noite. Mas ainda bem que não foi por causa do homem, foi por causa que o céu resolveu fazer algo por nós aqui nessa noite. Que tem gente aqui que entendeu que não tem mais como viver longe de Jesus. Tem gente aqui que entendeu que não tem como passar mais um segundo longe de Jesus. Pai, eu quero te pedir que a tua palavra se manifeste aqui nessa noite. E como nós declaramos aqui nessa noite, que mediante a tua palavra que foi liberada, nós chegaremos do outro lado, seguros dentro do barco, porque a palavra de Jesus é: passemos para o outro lado. O diabo pensou que ia ficar gente na praia, mas a gente vai chegar do outro lado. O diabo pensou que ia ficar gente afogado, mas vamos chegar do outro lado. O diabo pensou que o barco ia afundar, mas a gente vai chegar do outro lado. E a palavra da tua igreja nessa noite é Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós te glorificamos e te exaltamos pela salvação dessa noite. Te glorificamos e te exaltamos pelo renovo de aliança que tem aqui nessa noite. Seja exaltado, seja engrandecido e glorificado nessa casa, não por obras de mãos de homens, porque o homem não pode se o Senhor não estiver no centro. O homem não faz se o Senhor não estiver no centro. O homem não é se o Senhor não estiver no centro. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor seja dado a ti nessa noite. Vocês conseguem? Só aproxima aqui um pouquinho comigo, vocês três. Isso. Vem cá, lindão, aproxima aqui. Isso, pode chorar. Porque o que te faz chorar hoje é o que Deus vai usar para te fazer sorrir. Porque mudar cenário é a especialidade de Jesus. Fazer de novo é a especialidade de Jesus. Porque a terra pode ter tentado botar um ponto final, mas Deus está dizendo: o ponto final que a terra colocou é a vírgula que eu utilizo para começar uma nova história. Vocês podem declarar comigo? Vocês podem dizer? Vocês vão repetir comigo assim, ó: eu. Quando vocês disserem eu, vocês vão dizer o nome de vocês. Eu, Paulo, eu, Marcos, tá bom? Eu, Almir, tá bom? Eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, não sou eu quem governo. A partir de hoje, quem governa a minha vida é Deus. Aplausos mais fortes a Jesus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês
será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Você crê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que opera e milagres acontecer? Milagres tem que acontecer quando Jesus chega. Toda língua confessará que Ele é Jesus. Ele é Jesus. Céus e terra se prostram pra te adorar. Ele é o presente que Deus enviou pra nós. Até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito. Eu não vou. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, posso clamar. Eu acredito, eu não vou. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Ele é nosso socorro. Ele é bem presente na hora da angústia. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Aleluia. Glória a Deus. Que noite, hein, gente? Rapidamente aqui, acho que foram quatro pessoas que aceitaram Jesus, não foi, Júnior? Então, senti no coração que essas 4 pessoas que aceitaram Jesus, nós adoraríamos que disser a sua família a partir de agora. Amém? Então eu tenho aqui, vem cá, Felipe, por favor, o diácono Felipe está aqui representando. E vocês procurem ele no final do culto. Tem como vocês procurarem ele no final do culto? Que ele vai estar anotando com você o nome, teu contato. Vai estar passando para a administração da igreja. E a gente vai estar entrando em contato com você. Vocês conseguem fazer isso? Tá bom? Então vocês que aceitaram Jesus, infelizmente vocês saíram, eu não vi.
para onde vocês foram. Eu sei que o senhor está ali, tem outras pessoas aí também. O diácono Felipe vai estar abordando. Eu não sei se tem, só tem homens, né? Isso. Então o diácono Felipe vai estar anotando o nome de vocês, amém? Que vocês são pessoas importantes para nós, amém? Obrigado, Senhor. Levanta suas mãos para o alto. Eu fico muito feliz porque nós sabemos que existem várias qualidades de palavra, palavras que nos ensinam, que nos exortam, mas eu sou um apaixonado por a palavra que traz arrependimento e transformação. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele coração do homem. Amém? Essa semana que se inicia, ela vai ser a melhor semana das nossas vidas. Sabe por quê? Nós aprendemos que, independente do vento, independente da chuva, se o barco está com instabilidade, não importa. Se Jesus estiver conosco, meu irmão, a gente passa por todas as coisas. Você crê nisso? E assim nós vamos levar essa semana. E nós seremos vitoriosos mais uma vez. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido!